Glórias a Deus. Sou grata ao Senhor por esta rica oportunidade, porque estar aqui é uma rica oportunidade. Há muitos que já esteve aqui e hoje não estão mais. Estão na rua, estão afastados ou estão em casa. Cansaram, se decepcionaram e esqueceram de olhar para o foco que é Jesus. Quero que vocês, amados irmãos, abram suas vossas Bíblias. João 8. Vamos ler do 30 até o 36. Por incrível que pareça, eu não tinha visto que o banner falava de João 8, 30. Diante de Deus, eu não tinha visto. E Deus ministrava meu coração em João 8, do 30 ao 32. Mas já que está falando do 36, a gente vai até o 36. Amém? Todos acharam? Em nome do Senhor Jesus. João 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei, vou só prosseguir aqui. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Podeis se sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui pastora Vera, pastor José. Confesso que quando ela pediu para mim vir, eu tremi. Eu entro em desespero, irmãos, porque eu não tenho costume. Não é que eu não tenho costume, eu dificilmente ministro palavra. Isso aí eu deixo para o pastor Edipo. Na maioria das vezes eu trago louvores. Mas, a partir do momento que uma unção é derramada sobre a sua cabeça, você vai ter que se preparar, querendo ou não. E quando ela fez o convite, eu fui para casa já pensando: meu Deus, o que é que eu vou pregar? E aí eu confesso aos irmãos que eu fui em Ruth, de Ruth eu fui para Mateus, de Mateus eu fui para Lucas, de Lucas eu fui para Colossenses, de Colossenses eu fui para Tessalonicenses. Cheguei em João, folhei. Eu tenho alguns esboços em casa, confesso, fui xeretar meus esboços, olhei. E aí eu falei assim: mas João 8,32 é uma coisa que todo mundo prega. A maioria já está acostumada, mas a gente tem que colocar uma coisa na cabeça: a Bíblia não é para se acostumar. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu sei que aqui já teve campanha de João 8,32 e creio que Deus falou grandemente através das pessoas que estiveram aqui. Mas todas as vezes que alguém trazer João 8,32 vai vir diferente. Confesso e vou dizer logo: não tenho dons de línguas, nem dons de profecia, não tenho dons de revelação. Então não esperem isso de mim nesta noite. Porém, esperem de mim que eu possa ministrar com toda a humildade que Deus colocou no meu coração a palavra dele. Porque a partir do momento que nós entramos dentro da casa do Senhor, nós temos que estar convictos e sair cheio da palavra dele. Dons, revelação e falar em línguas é algo que Deus nos dá. E se até hoje ele não me deu, eu não tenho problema. Até digo que eu dou glória a Deus por isso, porque quanto mais ele me dá, mais fardo eu vou ter para carregar. Irmãos, antes de João 8, o título dele lá no 8 já fala da mulher adúltera. E é tão interessante que João 8, Jesus vai começar ali a evangelizar, talvez, entre aspas, uma mulher que o povo está trazendo, os fariseus, doido, porque eles já estavam literalmente raivosos ali com Jesus, querendo de qualquer jeito que ele fosse preso, porque este homem, o Messias, como pode? Blasfêmia contra o Senhor, falando besteira no nosso meio. Não, Jesus ele veio para incomodar aquele povo ali que estava fazendo tudo errado, que estava ali fazendo o povo já ficar cego sobre a presença do Senhor, sobre a fé. E aí quando eles trouxeram ali para ele aquela mulher adúltera, tudo que eles queriam é que ele dissesse o contrário do que é escrito sobre Moisés. Porque lá nos mandamentos de Moisés, toda mulher que fosse adúltera, ela teria que ser apedrejada. E tudo que eles queriam era: vamos ver o que ele vai dizer. Porque dependendo do que ele disser, agora a gente acaba com ele. É blasfêmia, esse homem não é o Messias. Ele está enganando o povo.
E aí, o povo está ali pronto para atacar aquela mulher. E simplesmente Jesus, na sua calmaria, riscando ali no chão. Quanta sabedoria esse homem tem. Quantas vezes eu peço a sabedoria de Jesus, porque eu não tenho um terço do que ele tem. Mas amém. E aí eles perguntam para ele assim: meu Deus, eu marquei. Papai, me ajuda, onde está? Ai, Jesus. É em João 8. Peraí, eu marquei. Aqui. Eles dizem assim: como insiste na pergunta, Jesus se levantou-lhe. João 8:7, tá, irmãos? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus foi tão sábio, porque aquele povo era um povo que se dizia ser tão religioso, que se dizia ser os mestres da lei, os senhores das leis, sabiam tudo. Todo santo dia estavam ali no templo, ensinando, evangelizando, arrecadando impostos. Mas no fundo, eles já estavam ali roubando a fé do povo há um bom tempo, enganando. E os próprios judeus já estavam de uma certa maneira esmorecidos na fé. Muitos deles talvez acreditam que nem acreditavam mais em Deus. É por isso que nosso Senhor Jesus veio. E aí quando ele disse isso, a consciência de muitos pesou. Como assim? Como que eu vou tacar pedra nela? Porque tinha gente no adultério, tinha gente roubando, tinha gente blasfemando, tinha gente mentindo sobre a presença do Senhor, tinha gente falando coisas de um Deus que o Deus não era aquilo. E aí, irmãos, nessa sabedoria, eles simplesmente tacaram suas pedras no chão, foram embora, deram as costas à mulher adúltera. Você vê como Jesus é lindo. A mulher estava prestes a conhecer a morte. E Jesus, conhecendo, porque Ele conhece cada coração, Ele olhou para aquela hipocrisia, aquela sujeira, aquele povo, eu poderia dizer assim, imundo, porque vieram com 7 pedras na mão para atacar sobre aquela mulher, mas não olharam para os seus pecados, só olharam para o pecado dela. E Jesus já começa sendo a verdade e a liberdade na vida dela. Esta mulher já conheceu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela foi tão agraciada por estar ali naquele momento, porque eu creio que a partir do momento que Deus te livra de um algo, e Ele diz que Ele é a verdade, Ele é a libertação. Este culto de sexta-feira diz culto de libertação. E se todas as vezes que você adentra sobre esta igreja numa sexta-feira e você não crê na libertação que o Senhor pode fazer na tua vida, é em vão o seu lugar neste lugar. É em vão você sair da sua casa sem propósito. É em vão você chegar aqui e não acreditar na libertação que Ele pode fazer na tua casa, que Ele pode fazer na tua vida, que Ele pode fazer na doença, que Ele pode fazer no teu trabalho. Caso você não tenha trabalho, a porta de emprego que Ele pode abrir. É em vão, irmão, se você não acredita neste Jesus. É em vão, porque quando Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é quando Ele sobe, colocam Ele naquele madeiro, cravam sobre as mãos dele, os pés dele, aquela coroa de espinho, aquele sangue derramado. Ali Ele está nos libertando de todo o pecado que Ele não merecia carregar. E ali Deus colocou Ele para nos libertar. Pecado, irmão, não é porque... Quando eu falo de pecado, eu não estou falando que o do pecado a gente só imagina adultério, a gente só imagina roubo. Não, às vezes você está no pecado no sentido de você não quer mais estar na comunhão com o Senhor, você não busca mais de Deus, você não quer mais ter espiritualidade com Deus, você está fraco na fé, é normal, somos carnal. E aí pecado é você estar dentro da igreja, num culto deste, por exemplo, e já começar a se sentir incomodado porque você quer ir embora, porque alguns anos atrás tu estava no mundo, e se você precisasse ficar 5 horas, 10 horas no mundão, cantando no samba, seja lá o que for, você não olhava para o relógio. Quando Jesus se sacrificou por nós, para pagar pelos nossos pecados, Ele fez muito além do que você possa imaginar. Então todos os dias, se o diabo colocar na tua mente que tu é um inútil, que você não é merecedor de estar nessas cadeiras, é porque ele sabe que se você se assentar aqui, ouvir uma oração,
3 louvores, oportunidades, testemunhos e esta rica palavra, você é libertado. E se tem uma coisa que Ele não quer, é que você seja liberto, seja do que for que está na sua vida, na sua alma, seja como for que está na sua casa, seja te caluniando, seja alguém blasfemando contra ti, não interessa o que estão fazendo, irmãos. Nós temos a liberdade do Senhor todo santo dia. Acontece que nós ficamos cegos, nós esquecemos de um Deus que simplesmente é Deus de surpresa, é Deus que nos livra da morte, é Deus que nos livra de assalto, é Deus que nos livra de qualquer coisa, mas nós esquecemos disso. Sabe por quê? Bando de hipócritas, de muitos que estão sobre altares e estão pregando apenas materialismo e estão esquecendo de pregar para o povo daquele Deus que cura, que liberta, que aviva, que tira todo o teu pecado, daquele Jesus que morreu no madeiro, que sangrou mais do que você possa imaginar. E quando Ele olhou para o céu e disse: Pai, faça conforme a tua vontade, porque naquele momento, até naquele momento, Ele olhou para Deus e disse: por que tu me abandonaste? A Jesus, Filho de Deus, dizendo para Ele: por que tu me abandonaste? E aí ele entendeu que ele nunca foi abandonado, que na verdade ele veio para propósito, e ele sempre soube do propósito dele. Às vezes, irmãos, a gente tem mania de dizer: se conhecereis a verdade nos libertará, para os leigos. E tem gente dentro da igreja que desconhece e esquece desse versículo. Ele esquece porque o ego dele já está todo inflado. E ele acha que só o leigo, só aquele que está ali fora tem que conhecer a verdade. Ele não sabe nem explicar para o irmão ali fora qual é a verdade, qual é a liberdade. O leigo, ele precisa sim, como os irmãos aqui disseram. Às vezes uma pessoa está precisando de uma oração, vai lá e ora por ela. Porque de muitas vezes ela só precisa da sua oração para entrar dentro de uma igreja. Porque a igreja, tem tantos aí, meus irmãos, que estão definhando a igreja, estão fazendo da igreja um modernismo ridículo, estão fazendo da igreja que a gente tem que, para trazer os jovens para dentro da igreja, eu tenho que trazer um modernismo para a igreja, eu tenho que trazer um funk gospel, eu tenho que trazer de tudo, eu tenho que trazer a festa junina gospel, enfim, eu tenho que trazer tudo para atrair um jovem. Não, para atrair o jovem eu tenho que trazer isso aqui para ele. Se ele quiser aceitar, bem. Se ele não quiser aceitar, amém. É assim a verdade. Para trazer aquele que nunca pisou dentro de uma igreja, seja velho, adulto, seja lá o que for, é isso aqui que eu tenho que trazer para ele. O resto é o Espírito Santo de Deus que convence. Eu e você não podemos enfiar Jesus à goela das pessoas. Porém, se Ele me chamou, te chamou, é porque a gente tem que fazer alguma coisa. E se é para orar, vai orar. Se é para pregar, vai pregar. Se é para louvar, vai louvar. Se é para subir monte, sobe. Se é para jejuar, jejua. Se é para apenas ficar aqui, ó, na intercessão, fique. Mas faça algo para o Senhor. Há almas lá fora, meus irmãos, precisando desta liberdade. E eles não encontraram, porque existe um diabo sujo, imundo, inútil, perdedor, que coloca na mente dele todos os dias que esse Jesus é enganador. Esse Jesus é um mentiroso. Você pode ficar 30 anos na igreja, ele te prometeu e até hoje a promessa não chegou. Não importa, porque quando ele te prometeu, ele não disse quando ele ia cumprir. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Há tantos, meus irmãos, apontando o dedo no conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes dentro da igreja, a própria pessoa, cristã ou não, aí ela fica meio que de mimimi. Quando, por exemplo, talvez a pastora passou desapercebida e não te dei a paz do Senhor. Você viu? A pastora não me deu a paz do Senhor. Ah não, já achei isso fim, vou sair da igreja. Você viu? O pastor não... Oh, glória, o pastor não me deu a paz do Senhor. Ah não. Ó, você viu aquela palavra ministrada? Aquilo ali foi indireta. É, porque ela está sabendo o que eu estou passando. Aquilo ali foi indireta. Ah não. Mas como assim indireta? Se a palavra do Senhor, ela é simplesmente para nos moldar, para falar conosco, para nos diferenciar, para nos ensinar. Por mais que um pastor e uma pastora esteja aqui sabendo do seu caso, você interpretar isso como uma indireta, meu irmão, pelo amor de Deus, vai se converter. Por quê? Porque é trabalhar de Deus na vida dela, que às vezes esteja te usando para simplesmente te ministrar na palavra e você não está aceitando o que está escrito na palavra. Porque é diferente dela te tacar uma indireta, falando diretamente com você sem ser ministrado na palavra. A palavra te ensina, a palavra te evangeliza.
E se Ele te liberta, e ela está aqui ministrando sobre a tua vida, e de repente você encontra isso como uma indireta, nós precisamos nos converter todos os dias. Parar com essa história, porque Jesus está às portas, e a qualquer momento Ele vem, e você está preocupada se o louvor te tocou ou não te tocou, se a palavra vai te tocar ou não vai te tocar, se a pastora ou o pastor te deu a paz ou não te deu. Isso não interessa. Você tem que entrar dentro da igreja crente que você serve um Deus vivo, crente que quem está na igreja é Jesus. Você não vem servir o homem, você não está aqui pelo homem, você não está aqui por causa da pastora Vera ou do pastor José. Você está aqui porque você acredita que o Deus que nós servimos está neste lugar. É nele que você tem que acreditar, é Ele que você tem que conhecer, porque Ele é a verdade. Ele disse que Ele é o pão da vida. Ele disse que quem beber desta água jamais terá sede. Pelo amor de Deus, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento da nossa vida cristã que o povo está preocupado em atacar crente atacando crente em rede social. Ah, mas fulana foi ali fazer um evangelismo. Mas você não fez nada, rapaz. Levanta daí, saia do teu comodismo. Vai falar desse Jesus que liberta, vai falar desse Jesus que cura, vai falar desse Jesus que expulsa demônio, vai falar desse Jesus que tira o cara da droga, daquele que tira a prostituta que está ali na esquina, enquanto você está aí acusando, apontando o dedo, dizendo que fulana vai, faz evangelismo, tira foto, faz vídeo, biriri, bororó, sobe monte, desce monte, ela é muito espiritual, ela se acha muito santarrona. Pelo amor de Deus, tente ser igual. Desce também, ora também, jejua também, procura esse libertador também, procura essa verdade também. Para de hipocrisia, pelo amor de Deus. É hipócrita. Você quer ser uma coisa na rede social e na sua vida você é uma tortice toda. No altar você é uma coisa, dentro da tua casa você é outra. Fulano bate na tua porta te pedindo uma oração, você nega. Fulano, você vai ali na esquina, você sabe que tem alguém, aquela pessoa necessitada que você vê ali há muitos anos, ali ó, parada ali ó, no frio, no relento, e tu não tem coragem de chegar nesse mundo e falar assim: eu posso falar para você de um Jesus que ele é a verdade, ele liberta? Eu posso? Mas olha, se você disser para mim que eu não posso, eu vou falar dele do mesmo jeito para você. E aí depois disso, eu deixo o Espírito Santo de Deus te conduzir, e eu estou saindo fora. Aí, meus irmãos, quando chegar naquele grande dia, vai falar assim: mas Senhor, eu falei do teu nome. Mas Senhor, eu alimentei. Mas Senhor, eu curei através da sua vida. E Ele diz: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eu tenho pavor de sonhar em pensar ouvir isso dele, porque tem tanta gente fazendo, mas não está fazendo por amor, está fazendo por barganha, está fazendo porque acha bonito, e está esquecendo que o Todo-Poderoso lá em cima está olhando. Talvez está lá sentado e vai falar: meu filho, o que você está fazendo? Você está esquecendo do dia do juízo, não é possível. O que é que Ele está fazendo? Ainda bem, meus irmãos, que nós temos um Deus de misericórdia. Ele é misericordioso conosco. Por mais que nós venhamos falhar com o Senhor, se você pedir misericórdia para Ele, e isso for do fundo do seu coração, porque Ele sonda o nosso coração, Ele vai te perdoar. Ele vai esquecer se você estava fazendo algo de errado. Para de achar que às vezes o fato de você não estar 100% como você deveria na obra de Deus, você está pecando e você não pode mais fazer. Não, esse não é o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve, Ele nos perdoa todo santo dia. Mas isso não quer dizer que você tem que continuar nesse comodismo. Isso não quer dizer que você tem que ficar parado. Tudo requer de nós atitude. É atitude de fé, é atitude de sair num dia desse de frio e de chuva e vir para um culto. Se fosse evangelismo, ir para o evangelismo. Se fosse para subir monte, eu queria ver. Porque é aquela velha conversa: ah, o tempo virou, pastora. Pensando bem, não vou não. É porque eu tenho problema de coluna. É porque eu estou com começo de gripe. É, irmãos, às vezes eu ouvi uma vez um amigo do Ed, o Guilherme. Ele tem mania de dizer que o pastor dele fala que quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. E é uma verdade. Até para você trabalhar na obra, você tem que vir porque você ama a obra. Porque desculpa você vai ter um monte. Mas eu prefiro 1000 vezes aquelas pessoas que são sinceras e dizem assim: ó, não vou porque eu não quero. Eu não vou porque eu não estou afim. Eu não vou porque hoje eu não acordei bem. É normal. Eu não estou bem.
Eu não estou boa espiritualmente, eu não posso estar aí. Eu posso até ir, mas não me dá oportunidade não. Não, Senhor Jesus, me deixa sentada, porque eu não estou bem. Porque eu acredito que para você estar aqui, por mais que você esteja quebrado, espiritualmente você tem que estar pelo menos bem. Porque às vezes a pessoa traz um jugo dali, e ela quer falar de algo aqui, que ela não é o que ela está vivendo, ela não consegue passar, e às vezes a igreja não recebe. Então é normal e você tem que respeitar isso. Deixa a pessoa sentada ali, qual é o problema? Mas pelo menos ela está aqui, ela está ouvindo palavra. Ela está sendo trabalhada. Ela está sendo moldada por Deus. Ela está conhecendo a verdade e está se permitindo ser liberta por esta verdade. Eu entendo que a liberdade é Jesus ter morrido por nós. É Ele ter pago ali pelos nossos pecados. A gente não merece. Todas as vezes, irmãos, eu tenho mania de achar... O povo só lembra de Jesus morto na cruz em dia de Santa Ceia. E o resto dos dias a gente esquece. Todo primeiro domingo do mês a gente lembra: opa, Jesus morreu na cruz, hoje é dia de Santa Ceia. E o restante? Você tem que lembrar disso todo santo dia. Você tem noção do que é enfiar uma coroa de espinho sobre a tua cabeça? Você tem noção do que é enfiar um prego na sua mão, no seu pé? Levar chicoteadas, cuspirem na tua cara, preferir por Barrabás em vez dele. O povo dele gritou por Barrabás. Esqueceram que ele fez milagre, que ele ressuscitou Lázaro, que ele curou a mulher do fluxo de sangue. Mulher do fluxo de sangue ficou por 12 anos naquela tortura, gastou o que tinha e o que não tinha. Mas, meu Deus, bastou um toque, e o toque dela foi diferenciado. Ela podia ter enfraquecido nos 12 anos, mas quando ela escutou falar de um Jesus, de um Messias que estava curando, que estava libertando, que era verdade diante dos olhos dela, ela foi sem força, se arrastando, seja lá como foi, mas ela tocou, porque ela determinou que ela precisava tocar nas vestes de Jesus para ser liberta. Liberta, meus irmãos. Saiu virtude tão diferenciada que Jesus disse: quem me tocou? Mas Senhor, olha só a multidão que tem ao seu redor, como vamos saber? Mas deste toque saiu virtude. Às vezes nós paramos de tocar em Jesus, paramos de nos prostrar para Jesus, paramos de dizer para Ele: Pai, sinta a virtude saindo de mim. Olha a minha fraqueza, mas eu estou aqui. Olha, eu estou feliz, mas eu estou aqui. Olha, eu preciso de um emprego, mas eu estou aqui. Eu estou desempregada, mas eu estou aqui. Meu filho está nas drogas, mas eu estou aqui. Meu marido me bate, meu marido não vem, mas eu estou aqui. Não interessa como esteja, mas esteja lá. Toque, irmãos, toque, porque a partir do momento que ela só tocou, ele não precisou fazer nada, ela só tocou e ela foi curada. Este Jesus, estão parando de falar dele, estão falando de um Jesus material, estão falando de um Jesus que só dá chave de casa, de carro, de seja lá o que for, do emprego dos seus sonhos, de 10 mil, 5 mil. É esse Jesus que estão pregando. Esse Jesus faz, mas ele primeiro quer de você arrependimento. Ele quer que você busque o reino dos céus, para depois ele começar a fazer as demais coisas na sua vida. É este Jesus que a gente está precisando falar, porque quando chega o momento de morte, o crente não está sabendo lidar com a morte não. Ele está questionando Deus, sabe por quê? Porque estão esquecendo de falar que existe um reino da glória, que a porta continua estreita, e que para você receber a coroa da vida eterna, tu vai ter que morrer, meu irmão. Só que acontece que você vai lá e ora pelo enfermo, e tem gente que vai lá profetizar a vida na vida do cara, e ele está na pura carne e não está no espírito, e a pessoa que está ouvindo acredita no cara e depois fala assim: mas o seu Deus falou para mim que ele ia ser curado, o seu Deus falou para mim que ele ia levantar dessa cama. Mas que Deus é esse que você serve? Eu não quero esse Deus na minha vida. Ah, fulano orou, fulano profetizou. Às vezes até crente, viu, irmãos, que vira para fulano e fala assim: mas meu irmão, tu falou para mim, Deus usou de você, que Deus ia curar, libertar. Eu e meu marido conhecemos uma pessoa que a mulher dele foi acometida pelo câncer, e que muitas vezes muita gente foi orar por ela e profetizaram vida na vida daquela mulher. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. Este homem era servo de Deus,
Sabe o que acontece com ele hoje? Não vai mais para a igreja, não serve mais a Deus, se desenganou, está entristecido, não tem mais força, conhece de Bíblia como ninguém. Fomos um dia na casa dele, sentamos para conversar com ele. O homem fala, ele ainda fala de Deus, mas se você falar para ele, vamos para a igreja, meu irmão, ele fala, não vou. Esse homem ficou por dias vagando na rua, desesperado, porque profetizaram não foi só um ou dois, várias pessoas profetizaram na vida da esposa dele. E a esposa dele, no leito de morte, disse para ele assim: eu estou vendo anjos, eu sinto que Deus vai me levar. E ele falava: não, mulher, Deus não vai te levar, Deus vai te curar. E ele, quando ela disse que estava vendo anjos, ele achou que era Deus trabalhando, ele achou que era Deus que estava tirando o câncer, estava curando ela, e ela morreu. Cadê esses irmãos que foram lá fazer a profecia na vida dela? Estava na carne ou estava no espírito? Porque Deus não vai mandar você entregar algo que Ele não vai fazer. Não é esse Deus que eu acredito, não é esse Deus que eu sirvo. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Se Ele disse que Ele vai abrir cova, Ele vai abrir cova, e acabou, não tem conversa. Para Deus não tem sim ou não, não. Ele disse uma coisa, Ele vai determinar. Ele não é um Deus de mentira. Mas existe um povo aí que está pregando um Deus de mentira. Aí depois o que acontece? O povo não consegue se achegar a Deus, e não consegue mais estar na presença, e muito menos na casa dele. E aí, esqueceram do que? Esse povo da profecia? Do conhecereis a verdade vos libertará. E detalhe, Deus só faz o que Ele quer. Às vezes as pessoas têm o costume de achar que nós temos que barganhar com Deus, e que as coisas têm que ser do nosso jeito. Talvez, meu irmão, você está esperando um sim de Deus, e o não dele é muito melhor. Só que a gente é tão cheio de ego, que às vezes a gente não quer aceitar o não de Deus, e chega aqui, ora, chora. E aí fala assim: tá bom, Deus não falou comigo essa noite. Falou, minha irmã. Ele falou com você no louvor, Ele falou com você na oportunidade, Ele está falando com você na palavra. É que você não ouviu o que você queria ouvir. Essa é a diferença. Ele falou, só que o seu ego não deixou você acreditar no que estava sendo dito, porque você quer ouvir o que alimenta o seu ego, mas o seu espírito você não quer alimentar. Porque o não dele hoje, quando for lá na frente o sim, você vai olhar para trás e falar assim: entendi agora, Senhor, o seu não. Eu entendi quando o Senhor não me respondeu. Eu entendi o seu silêncio. Eu entendi porque muitas vezes eu chorei. De um certo ponto, quantas vezes eu quis que a pastora fosse usada, o pastor fosse usado, presbítero, missionária, enfim, qualquer pessoa fosse usada para entregar algo da tua parte, o Senhor não entregou. Hoje eu estou entendendo, chegou a honraria. E a honraria, quando ela chega, meus irmãos, ela chega de uma forma tão surpreendente que a gente não precisa mais de profeta. A gente, na verdade, nunca precisou e nunca vamos precisar de profeta. A diferença é que é bom, porque quando o profeta é usado por Deus, é muito bom você receber algo da parte do Senhor, porque vivifica a nossa fé, tira a angústia do nosso coração, a tristeza, a mágoa, a aflição. Tudo isso é liberto. É necessário. Se Deus usa, se Ele deu dons, é porque é necessário os dons. Se Ele deu dons de revelação, é necessário o dom de revelação. Se Ele deu dons de língua, é necessário dons de língua. Se Ele colocou na vida de uma pessoa dons de cura, é porque ela vai ser usada para curar. Mas entenda, é quando Ele quer, não é quando você quer. E aí é por isso que eu digo, nós estamos esquecendo do Jesus que liberta. Porque nós queremos o Jesus que só faz. Nós queremos o Jesus que eu vim aqui, orei da porta para fora, amanhã o telefone está tocando. Ah, eu consegui o carro, consegui o emprego. Mas ele precisa te apertar, irmão. Sabe por quê? Porque se o crente não for apertado, ele não pisa na igreja. Você pode perceber que o crente, quando tudo está indo muito bem na vida dele, ele dá as costas e fala assim: beleza, agora está tudo ótimo, não precisa ir lá não. Aí o negócio começa a apertar, a estreitar. Aí ele começa a vir aqui: ó, pastora, estou passando um processo, ora por mim, pastor, pelo amor de Deus. Fulano, cicrano, beltrano. Ô, pastora, eu tô sonhando com aquela porta de emprego, mas não acontece, o telefone não toca. Aí, sabe, aí a gente tem que ter sabedoria e não falar para ele: então, mas quando estava tudo muito bem, onde é que você estava? Porque quando tudo estava ruim, você estava aqui. Quando melhorou, o que você fez? Você abandonou, meu irmão. Você esqueceu. Eu sempre costumo dizer que toda ação tem uma reação. As nossas atitudes têm consequências. Você quer um Jesus que você chega aqui, consegue tudo dele e daqui a pouco você dá as costas? Tu é um ingrato.
Ingratidão. Me detalhe, Deus sabe que se Ele fizer, você não volta. O mais bonito é que Ele sabe que se Ele fizer, você não volta e Ele faz. Eu acho que no fundo é para ver se você volta. Lá no fundo Ele fala assim, Ele vai voltar. E a gente vê que não volta, que precisa apertar para voltar. Tivemos pessoas conosco, onde nós estamos congregando, que foi lá pedir oração de carteira de trabalho. Deus abriu, hein? Que coisa linda, Deus abriu. Por incrível que pareça, oramos num dia, passou alguns dias, né? Deus abriu a porta de emprego. Pergunta se foi lá. Pergunta se voltou. Pergunta se foi agradecer. Falou que ia testemunhar, não foi até hoje. Aí sabe o que acontece? Está passando por processo de novo. Mas Deus ainda não quebrou o coração para poder ir lá chorar nos pés dele. Sabe? Temos outras pessoas conosco também que é a mesma coisa. Deus abriu porta de emprego, tudo lindo. Mas elas só conseguem estar conosco em um único dia de culto. Nos restantes elas não conseguem ir. Mas amém, pelo menos um elas vão. Glória a Deus por isso. Mas a hora que Jesus apertar, Deus apertar, vai estar lá. Com toda certeza. É por isso que eu estou dizendo que a gente não pode sair vomitando Jesus na garganta das pessoas. É para isso que existe Bíblia, existe palavra. Meu irmão, estou ministrando isso aqui na tua vida, está escrito, foi Deus. Não é eu que estou falando, foi Deus. E se Ele nos deu, é porque é para ensinar. Mas fica à vontade. Se você quiser receber, amém. Se você não quiser, é o Espírito Santo que faça por você. Porque senão a gente se torna um crente chato. A gente se torna realmente religioso. A gente se torna insuportável à visão de muitos. Quantas pessoas estão aí dizendo que nós somos homofóbicos, que nós somos preconceituosos, que nós somos crentes de araca, que nós somos falsos, que nós somos hipócritas, porque muitos votaram no Bolsonaro. Que crente é esse? Que bando de crente é esse que vota nesse genocida? Eu quero que eu vote em quem, filho? Em quem aceita aborto? E quem simplesmente acha que a bagunça tem que ser feita. Você chega lá no carnaval, você quer que eu vote naquele ali que arrastou Jesus pela avenida do carnaval? O diabo ganhando de Jesus? Eu nunca vi isso na minha vida. Me prova na Bíblia que o diabo ganhou de Jesus. Jesus ficou lá no deserto lá. Ele tentou o que pôde, o que não pôde com Jesus, quebrou a cara. Aí tu vem falar pra mim que no sambódromo eu tenho que aceitar que ver Jesus sendo humilhado por o diabo? E eu sou a preconceituosa? E se eu for falar, eu estou errada, mas eles podem fazer? Então que mundo é esse? Não, mas mesmo assim eu vou continuar falando de um Jesus e de um Deus com amor para você. Porque muitos podem achar que nós odiamos os ímpios, as prostitutas, os gays, os homossexuais, os drogados. Não, são almas tão preciosas para Deus. Se bobear, é muito mais querido por Deus uma alma desta do que a minha alma. Se bobear, quando eu chegar lá na glória, falar assim, mas rapaz, fulano tá aqui, tá, porque essa alma era muito mais valiosa do que a tua, mas tu também conseguiu chegar aqui. Exatamente, pela misericórdia do Senhor, ainda por cima. Meus irmãos, temos que parar de querer meu Deus, como é que é a palavra? Fugiu a palavra. Temos que parar de querer falar de um Jesus e de um Deus que não existe. Tem medo de falar de palavra? Tem medo de pregar Bíblia? Então você está no caminho errado. Porque quando você for falar com alguém baseado em Bíblia, você vai confrontar o eu daquela pessoa. E nem sempre ela está preparada para ser confrontada. Ela quer que o ego dela seja alimentado. Mas olha só, na hora ela pode te esnobar. Ela pode fingir que não ouviu nada do que você falou. Mas vai ficar aqui, matutando na cabeça dele ou dela. Ele vai lembrar, de alguma forma aquilo ali ministrou, entrou. E é isso que o diabo não quer que essas pessoas acreditem. Que a palavra muda, ela modifica, ela aviva, ela nos renova, ela nos molda. A gente deixa de ser um escroto e se torna uma pessoa mais sensível. A gente deixa de ser uma pessoa mais grossa e se torna uma pessoa mais calma, ou pelo menos tenha mais sabedoria para lidar com as pessoas, porque lidar com o ser humano já não é fácil. Mas infelizmente as pessoas acham que quando nós estamos na posição de pastores, a gente tem que carregar o fardo de todo mundo, mas ninguém quer carregar o nosso. Aí, meus irmãos, as pessoas esquecem de nos apresentar em oração, nos esquece de que nós também temos problemas, e que todos os dias, se a gente não abrir isso aqui e não cair ali,
a gente não tem força. A gente não consegue. E aí quando você lê uma palavra que você tem um Jesus de verdade que te liberta, você tem que estar no mínimo um pouquinho mais espiritual para entender que é Ele que fortalece a sua fé. Que quando você não tem ninguém para te dar um abraço, é Ele que te abraça. Que quando você não tem ninguém para enxugar suas lágrimas, é Ele que enxuga. Que quando você não tem ninguém aqui, para te ajudar na peleja, Ele está contigo. Que quando um sai, vem 10. Sabe? Que quando a gente entra no nosso quarto, tem um particular com o Senhor, os anjos dele e Ele está ali. Eu não preciso do homem, você não precisa do homem. Esse homem aqui, é Jesus que te libertou. Basta você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, se prostrar a Ele, nem que seja para só chorar. Porque às vezes a gente não tem forças nem para orar, nem para abrir a boca. Basta uma lágrima e Ele fala conosco de uma maneira sobrenatural. A gente se prostra, irmãos, e abaixamos a nossa cabeça. E por incrível que pareça, quando a gente levanta a nossa cabeça, parece que é a palavra de Deus. Eu tiro o teu fardo e o teu jugo e ponho o meu, que é suave e leve. Isso realmente acontece, principalmente depois de uma oração. Você quer sentir Deus trabalhando na tua vida? Esse Deus que liberta? Entra no teu quarto. Olha, pode ser até na cozinha, na sala. O importante é que seja de coração. Ajoelha lá. Não tem palavras? Chora. Quando você levantar a sua cabeça, você vai falar assim: mas nossa, estou melhor. Que diferença. Estava com dor de cabeça, não estou mais. Estava com dor nas costas, não estou mais. Irmãos, entenda, a gente não precisa só de pastores na nossa vida para simplesmente nos apresentar em oração e fazer por nós o que às vezes nós temos que fazer. Nós temos que ter atitude de fé com o Senhor. Nós temos que nos prostrar com o Senhor. Nós temos que pedir esta liberdade e se livrar dos pecados, porque nós pecamos todos os dias, às vezes em pensamento, no falar, no olhar, no agir, e às vezes até sem querer. E aí você tem que lembrar daquele homem lá no madeiro e deixar de parar de o diabo ficar no teu ouvido assim: aí, fez de novo, hein, bonita? Fez de novo, hein, bonita? Já era, hein? Não vai subir mais não, vai vir pra mim. Filho, aquilo ali é um perdedor. Ele é inútil. É por isso que ele investe nas famílias. É por isso que ele investe na nossa vida. É por isso que ele tenta fazer que a gente pense que a gente é inútil, que a gente não é merecedor de pegar essa palavra e ler, que a gente não é merecedor de pegar no microfone, que a gente não é merecedor de trazer um louvor, que a gente não é merecedor de trazer um testemunho, de falar de Jesus, de estar ali simplesmente na porta, passar alguém, e você fala assim: moço, eu senti de orar por você, posso? Às vezes o medo te impede de servir a Jesus. O medo te trava de fazer uma oração por alguém. Deus está te mostrando que você deve orar por fulano, e você fica lá assim: não, acho que eu estou ficando louca, não vou orar por fulano não, que isso? Vou sair daqui, não vou arredar meu pé daqui não. Para com isso, vai. Se você acha que é da sua carne, é espiritual, não importa, vai. Porque às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço. Ela só precisa realmente da sua oração. Mas ela precisa sentir o Jesus que você serve. Ela precisa ver Jesus na sua vida. Jesus na sua vida não é só você andar com a Bíblia debaixo do braço, colocar uma saia e vir aqui. Não, Jesus na sua vida é você Jesus ali no mercado, é você na padaria, é você na rua, é você no teu trabalho, é você na sua casa, é com seu marido, é com seu filho, é com seu pai, é com a sua mãe. É esse Jesus que o povo precisa ver. Porque através do seu testemunho de vida as pessoas vão se achegar a você não, a Deus. Simples. Mas às vezes a gente para de fazer porque Deus não está fazendo para nós, não está fazendo para mim, vou fazer para Ele. Por quê? Meu Pai eterno, para com isso. Ele é tão soberano. Como que Ele não está fazendo por você se hoje você abriu os olhos? Como que Ele não está fazendo por você se hoje você está respirando? Quem te dá o sopro de vida? Então Deus, você só enxerga Deus quando Ele te dá as coisas materiais, mas e as espirituais? E o fator de você andar e falar? Tem gente numa cadeira de roda agora. Tem gente no leito de morte agora recebendo um diagnóstico de morte. Tem gente com câncer morrendo. Tem gente ainda com Covid. Tem crianças morrendo no leito. Mal acabou de nascer, já está morrendo.
Tem moradores de rua precisando desse Jesus que você tanto fala aqui dentro da igreja e não vai lá falar para ele na rua. Comece a falar. A gente não tem que ter medo de demonstrar que somos cristãos. A gente não tem que ter medo de servir a Deus. Pode perceber que quando você fala assim: irmãos, tem alguém aqui que não conhece Jesus, que gostaria de aceitar Jesus como seu único verdadeiro Salvador? A pessoa faz assim. Ela se trava. Sabe por quê? Porque ela já acha que daqui a pouco ela já tem que ser crente agora. Aí agora eu tenho que vir em todos os cultos. Aí agora eu tenho que vestir saia. Qual é o problema de você vestir saia? Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. A gente fica tão mais bela e bonita de saia, gente. Pelo amor de Deus, você pode usar calça também, mas use a saia, qual é o problema? Isso não vai fazer de você mais crente ou menos crente. Pô, precisa parar de tirar essas ideinhas da cabeça. Eu fumo, não posso ser crente ainda. Eu bebo, eu não posso ser crente ainda. Meu marido, ele é desviado e aí eu não vou conseguir ficar na presença do Senhor porque ele não vai me acompanhar. Talvez através da sua vida que Deus vai trazer o seu marido, o seu filho, né? É porque ele precisa ver esse Jesus aí. Às vezes você precisa começar a vir buscar esse Jesus que cura, salva e liberta, para chegar na sua casa e falar assim para ele assim: hoje aconteceu assim, assim, assado, porque o meu Jesus, ele cura, salva e liberta. Você sabia que Jesus liberta? Como assim Jesus liberta? Então, lá na palavra do Senhor, João 8:32, diz assim, assim, assado. E aí eu ouvi um testemunho lá na igreja assim, assim, assado, porque Jesus, ele faz assim, assim, assado. E aí começa, enfia a Bíblia na cabeça da pessoa ali, nem que seja do seu jeitinho, mas enfia: tá bom, não quero mais ouvir não, tá bom, amanhã eu continuo. Mas vai ter, a palavra do Senhor nos ensina que antes de Jesus voltar, muitos vão ter que se prostrar. E muitos vão ter que dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Então, a palavra do Senhor também nos fala que nós estamos no princípio das dores. Então, tudo que nós estamos vivendo é só o começo. Então, se vai vir mais, está na hora de você começar a se posicionar. Está na hora de você começar a querer marchar. Parar de ficar dentro da sua casa querendo assistir televisão, ou porque o tempo virou e você não quer vir mais. Ou porque se você ir ali fazer oração, o irmão está te mandando mensagem no WhatsApp e você não quer ir lá porque você acha que você não ora bonitinho, que você não ora espiritualmente, que você não ora igual o presbítero, a pastor, o pastor. Não queira se comparar a pastores. Não queira se comparar a presbítero, missionária. Jesus trabalha, irmãos, na simplicidade. Ora do seu jeito, fala do seu jeito, prega do seu jeito. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de ministrar a palavra, mas se me chamou, eu tremo, mas eu venho, eu não nego, porque eu tenho pavor, eu tenho medo de negar e a mão do Senhor pesar sobre a minha vida. Então, quando a gente levanta a mão e fala assim: eis-me aqui, ó, tô aqui. Porque quando eu nego, eu fui hipócrita quando eu disse: eis-me aqui. Eu tenho que vir, seja como for, na simplicidade. Talvez muitos aqui pode falar assim: nossa, não gostei. Se você não gostou, paciência, não tem nada a ver com isso. O importante é que a gente fez. Tá entendendo? Eu não vim aqui para falar o melhor de mim. Eu vim aqui para falar de palavra. É assim, irmãos, é uma verdade. Porque às vezes a pessoa está aqui, ó, a gente passa o dia inteiro ali, ó, mentalizando na palavra do Senhor. E você faz esboço, você faz isso, faz aquilo, você tenta pensar no louvor. E aí fulano fala assim: não gostei do culto não, meu irmão. Mas quem faz o culto é você. Se você não gostou, o problema está em você, o problema não está em mim. Eu só vim fazer minha parte. E eu fazendo a minha parte com o Senhor, eu vou embora agora para minha casa e está tudo certo. Eu gostaria muito que essa palavra alcance vidas, tanto para quem está assistindo quanto para quem está aqui. Mas se não alcançou, você não abriu o seu coração, eu não posso fazer nada por você. É você que tem que sentir essa liberdade de abrir seu coração para o Senhor. É você que tem que lembrar que é Ele que faz. É um culto de libertação. Você sabe que você precisa ser liberto. Eu não sei. É você que sabe por que você está aqui. Eu não sei. É você que sabe o que você precisa, o que Deus precisa ainda tirar de dentro de você e modificar. Eu não sei. Nós é que sabemos dos nossos atos e o que tem dentro de nós, do nosso coração. Ainda se resta uma rispinha de ódio, de mágoa, ou de alguma coisa que alguém está fazendo ou fez, é você que tem que pedir essa libertação, não sou eu. Amém, queridos? Do fundo de todo o meu coração, eu gostaria muito que essa palavra tenha entrado, modificado
de alguma forma Deus, através da minha vida, tenha falado com o coração de vocês. Como eu disse, eu não tenho costume, mas de lá daqui pra frente, sei lá o que vai acontecer, só Deus sabe. Mas enfim, que vocês recebam essa palavra, que vocês se lembram que Jesus daquele do madeiro não é só o Jesus do madeiro na Santa Ceia. Ele é o Jesus do madeiro todo santo dia. Que se tem alguma coisa te travando, se tem alguma coisa te impedindo de fazer muito mais pelo Senhor, saia com ela destravada no dia de hoje. Quebre todo o laço, toda a seta investida, toda oração contrária sobre a tua vida, toda inveja, todo olho gordo, qualquer pessoa que te deseje o mal, sabe? Porque às vezes a gente tem pessoas dentro da própria igreja nos olhando e nos condenando, assim como nós temos pessoas dentro dos nossos lares nos amaldiçoando. E aí é para isso que você tem que descer na olaria, para quebrar toda a maldição e se lembrar do Deus que liberta, do Deus da Bíblia, do Jesus que curou, que salvou, que ainda faz e continua fazendo. Ele só vai parar de fazer quando ele arrebatar a igreja. Enquanto ele não arrebatou, acredite neste Jesus. Enquanto ele ainda não levou, confie neste Jesus. É só nele que você pode confiar, não é em mim. Não é nos pastores de vocês. É nele. Somente nele. Eu sei que tem dias difíceis, irmãos. E é que a nossa fé só por Deus. Às vezes a gente precisa. Até às vezes você fala assim: nossa, usa de alguém para falar comigo, Senhor, porque eu estou só pela misericórdia. Ele não vai usar, porque Ele quer que você desça. Acredite nisso. Já passei muito por isso. Ele não vai usar. Ele quer que você desça, porque o particular é com você. O particular não é com o seu pastor, com a sua pastora, com os presbíteros, missionários, os obreiros da casa. É com você. Quando você entender isso, você vai entender esse Jesus aqui. Aí você vai parar de olhar para o homem e vai começar a olhar para Ele. Porque problemas na igreja, todo lugar vai ter. Mas não é fácil estar aqui. Não é fácil, irmãos. Confesso que talvez deve dar vontade de desistir, de chutar logo o pau da barraca mesmo, como diz o velho ditado. Mas às vezes pastores não fazem isso, sabe por quê? Porque eles vão pagar por cada alma se eles fizerem isso. Porque eles sabem que a porta continua estreita e eles sabem de onde Deus tirou, o que Deus fez e o que Deus fez para eles chegarem até aqui. E tem muita gente que acha que cantar isso aqui é fácil, é simples, não tem temor, não tem o frio na barriga, o medo. Tem muito. Eu sou uma. Só Deus sabe o quanto eu fico temerosa, até para louvar. Só Deus sabe. Mas quando eu faço a minha parte, eu penso comigo, eu fiz para o Senhor. Senhor, o Senhor receba. Se o Senhor receber, para mim está tudo perfeito. O restante, o Espírito Santo de Deus convence. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por aqui eu poder estar, por poder falar dele, por poder ter o sopro de vida na minha vida, pela vida da minha filha, do meu esposo, pela vida dos pastores. Agradeço por este ministério, que Deus possa fazer mais, mas eu creio que vocês têm promessas neste lugar, já deve ter ouvido muito. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode demorar o tempo que for, eu sei que Ele cumpre. E que eles continuem dando força, Deus continue dando força para vocês. Continue colocando armadura na vida de vocês, na parentela de vocês, nos obreiros, quem fica na porta, todos que aqui estão. Porque, irmãos, os dias são maus e o diabo está investindo todo santo dia em nós. E se a gente vacilar, uma brechinha que você der, ele vem, sapateia, ri da tua cara, faz o carnaval e sai e deixa os demônios dele. E você que lute. Amém? Eu quero agradecer a Deus. As palmas louvem e glorifiquem este Deus lindo e maravilhoso que nós servimos. Glórias a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus.